Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar uma grande história aqui na nossa cidade, principalmente quando o assunto é odontologia. Falo dela, a cirurgiã dentista e empresária, doutora Kaitlyn Iris, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora, primeiramente seja muito bem-vinda e é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A honra é toda nossa ter uma pessoa da sua grandeza e magnitude aqui neste espaço. Doutora, eu sou uma criança, fui uma criança, melhor dizendo, que tive ali o início da minha infância no início dos anos 2000. E já no início dos anos 2000, eu era uma criança, melhor dizendo, que já gostava muito de acompanhar tudo que passava nos veículos de comunicação. Via muito televisão, ouvia muito rádio, por incrível que pareça, e lia muito jornal, revista, muito por conta da influência do meu pai, que era historiador e sempre cultivou e incentivou o hábito da leitura. E eu me recordo que ali no início dos anos 2000, estou falando de 2002, 3, 4, 5, de não ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade, no geral, pudesse se alertar em relação aos cuidados com a mente. Feito esse preâmbulo, como você tá? Como tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Então, a saúde mental ela é muito importante em qualquer área que nós formos atuar, seja na área profissional, também seja na nossa área pessoal. E esse ano, assim como qualquer ano, tem os seus desafios, né? Exato. E as suas conquistas também. Então, o ano de 2025, ele começou muito bem. Eu estava com a minha família lá no Nordeste, no Ceará. Que legal. Então, assim, e ao longo desse ano, a gente tem aí nos preparado para poder enfrentar os desafios. Como posso explicar também? Evoluir dentro da Exato. profissão. Então, tudo isso vai... pode acarretar em alguma outra coisa na sua saúde mental, algum desgaste, alguma outra coisa nessa situação, mas de tudo dentro do normal, dentro do esperado, né? Então, assim, são os desafios que nós enfrentamos na nossa vida, mas todo ano tem esses desafios, todo ano nós sentimos alguma dificuldade, nós sentimos as nossas conquistas, certo? Então, assim, o ano de 2025 eu acredito que ele ainda está começando, né? Então, ainda tem muita coisa aí pra gente poder viver e poder falar como que foi 2025, não é isso? Exatamente, doutora. Como é que era a Kaitlyn nos tempos de Colégio Imaculada? A Kaitlyn, nos tempos de Imaculada, assim, era uma pessoa muito tímida, para falar a verdade. Tímida, mais quieta. Eu tinha as minhas amizades ali que até hoje são laços muito fortes que eu mantenho aí na minha rotina, na minha vida. Nós nos encontramos sempre que possível. Sim. Temos um contato legal. Mas é uma menina sonhadora, estudiosa. Sempre foi muito estudiosa, dedicada, disciplinada. Então, assim, isso é o que resume um pouco a minha vida. E até mesmo o fato de ter construído algumas coisas hoje, né? Que ainda estamos aí no início de profissão e tudo mais. Isso advém aí do meu passado, né? No caso da minha construção dentro da adolescência, no ensino médio. Eu sempre fui muito disciplinada, até mesmo por causa que eu fui preparada para isso, vamos dizer assim. Igual nós havíamos comentado anteriormente, eu faço balé tem muitos anos. Sim. E o balé é um tipo de esporte que te prepara para a vida, né? Assim como outros esportes, questão da disciplina. Exato. Então, ali me preparou muito para poder, hoje eu ter a profissão que eu tenho, ter a rotina que eu tenho, ter ali algumas conquistas que eu já tenho hoje. Então, assim, eu acredito que quando se meus professores pudessem estar falando aqui por mim, né, meus colegas pudessem estar falando aqui por mim, eles iriam falar alguma coisa desse tipo. A Kate, ela era estudiosa, ela se dedicava, ela ficava mais quieta, não fazia muita bagunça,
Não fazia, na verdade, bagunça eu não fazia, não. Eu não fazia nada, confusão, corria fora. Então, assim, tinha amizade com todo mundo, não tive muitos conflitos ali, não. Sim. Era uma pessoa até meio, um pouco, assim, observadora, vamos dizer assim. Eu vou perguntar para seus professores antigos se Pode, isso é verdade pode mesmo. perguntar. Viu? Brincadeira. E eles lembram de mim, tá? Brincadeira. Doutora, o tempo de escola, ele é muito nostálgico, né? Uhum. Porque por fazer parte de um período da nossa vida que definitivamente não volta mais, nós carregamos dentro dos nossos corações várias lembranças durante o tempo vivido dentro de uma escola. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio Imaculada? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao colégio, de carro, a pé, de ônibus, de motorista de aplicativo, enfim, independentemente do dia, do ano, vem na sua cabeça na hora. Então, até hoje eu ainda tenho um contato com o Colégio Imaculada por causa do teatro, Sim. devido às apresentações de balé. E vamos colocar assim que quando eu estou lá pelo menos uma vez ao ano, fazendo alguns ensaios, fazendo as apresentações, eu costumo verificar ali o pátio, né? A gente costuma visualizar ali o pátio. E a minha lembrança que eu tenho ali é naquele pátio do Imaculada. Que ali, é uma memória muito legal que eu tenho com as minhas amigas, é que nós fazíamos ali tinha o lanche do Imaculada e tinha um dia que era específico do cachorro-quente. Sim. Então, nós fazíamos esse dia memorável na semana. Legal. Então, nós fazíamos aquele lanche ali, todo mundo comprava o cachorro-quente, levava coca, alguma coisa assim. E, assim, aquilo ali era o momento. Era o momento. Entre eu e as minhas amigas, nós tínhamos um grupinho, mais fechado, vamos dizer assim. Sempre tem, né? Uma panelinha ali. Então, assim, aquele ali era o momento que nós aguardávamos ansiosamente. Aquele lanche, aquele momento, aquele compartilhamento ali do cachorro-quente. Então, assim, essa memória, ela é muito bacana, que até hoje nós compartilhamos. De vez em quando a gente fala, lembra quando do cachorro-quente do Imaculada? Era um cachorro-quente simples, né? Mas que na nossa memória era o melhor cachorro-quente que tinha. Com certeza. Qual que é o professor da sua vida e por quê? Não tenho um professor só. Vários professores, não acredito, todos contribuíram para a minha formação de uma forma muito positiva. Eu não tenho como falar só de um, porque desde a minha infância, assim, bem novinha mesmo, ali os 9, os 10 anos, eu tenho até hoje contato com alguns professores dessa época. Então, assim, porque por estar sempre... Ser uma menina muito estudiosa, dedicada, eu acredito que isso tenha contribuído para essa lembrança até hoje. Perfeito? Então, assim, não tem como eu falar um só. São muitos. Desde essa época da infância, passando aí pela adolescência e depois também na vida adulta com relação à odontologia. Todos, eu tenho uma enorme gratidão por todos os professores que eu tive na minha vida, porque eu tenho certeza que todos contribuíram de alguma forma para a minha formação hoje. E claro, eu não tenho, igual eu falo, não tenho um professor que eu tenha conflitos, que eu tenha uma lembrança de ter conflitos com ele, não. Sempre muito respeitoso foi a minha relação com os meus professores, sempre com algum carinho, independente de eu achar que esse professor explica bem, ou não explica tão bem, vamos dizer assim. Todos eu tenho um enorme carinho e gratidão pelo que puderam me passar, me ensinar de alguma forma. Você que escolheu a odontologia para sua vida ou a odontologia que te escolheu? Olha, eu acredito que eu escolhi. Eu escolhi porque foi uma decisão, vamos dizer assim. A odontologia foi uma decisão. Eu não tenho nenhum parente dentista. Eu sou a primeira dentista da minha família. E até o momento tenho alguns primos que estudam, né? Mas não tem outro dentista no momento ainda na família. Então, assim, isso já foi um marco muito, muito bacana para minha família, que é uma família que vem... Meu destino poderia ter sido, na verdade, bem diferente, porque meus pais, eles são cearenses, eles vieram aí do sertão nordestino, já em busca ali... vieram para o Sudeste, né? Então, já em busca de melhores oportunidades. Então, ali eles já traçaram um destino diferente para mim, vamos dizer assim, porque eles realmente, eu tive melhores oportunidades do que se a gente tivesse ficado lá no sertão, perfeito? Então, assim,
tudo que meus pais fizeram contribuíram muito pro que eu sou hoje. Claro, assim como todo mundo que tem ali o seu cuidador, ele vai contribuir, todas as decisões ali que eles fizeram, contribuem muito para a nossa formação. Então, eu acredito que seja isso. Sobre o seu processo de inserção na faculdade, existe, de fato, uma situação que nós podemos colocar a palavra trajetória na sua história até chegar e pegar o tão sonhado diploma. Porque você passou ali um período fazendo vestibular, se esforçando, estudando para poder entrar na faculdade federal. Hoje, graças a Deus e graças ao seu esforço, você é dentista, tem uma empresa voltada para a odontologia e graças a todo o seu esforço que você teve outrora de poder estudar, de conseguir passar num vestibular, é que você hoje vem colhendo os frutos de todo o seu esforço feito lá atrás. E durante todo o processo, principalmente na fase de vida em que você estava, mais jovem do que você é hoje, existem muitas dificuldades, existem noites carregadas de muito choro, aflições, medo, e que é inerente na vida de todo ser humano. Eu queria que você lembrasse de algum momento de dificuldade, algum momento em que você ficou com medo se iria dar certo ou não, se iria conseguir passar no vestibular ou não. E olhando para trás, pensando nesse momento que está na sua cabeça e agora, e fazendo relação com o que você vive hoje. Sendo empresária na área da odontologia, atendendo como dentista. Qual que é o filme que passa na sua cabeça? Então, com certeza, sempre o nosso início, ele acaba sendo desafiador. Então, principalmente porque isso remete muito a um medo, a uma insegurança daquilo que você, às vezes, não tem um domínio ainda de conhecimento, de técnica. Então, vamos colocar aí no início ali, quando eu entrei na UFJF. Foi muito desafiador, eu lembro de ter ficado um período bastante ansiosa ali, entre o período que eu saí do ensino médio ali do Genoma e estava aguardando para ingressar ali na universidade, aguardando os resultados de vestibular, né, Enem, PISB, que eu passei pelo PISB, que é o vestibular seriado da UFJF. Então, assim, demora um pouco a sair os resultados, às vezes você vai esperando algumas chamadas, mas tudo sempre acontece no tempo de Deus, né? Então, esse período ele foi muito angustiante. Eu lembro de ser muito angustiante essa espera, Sim. Né? Não saber se ia dar certo, enfim, o medo em si, a insegurança. Então, assim, mas eu tracei algumas estratégias para poder eu sair do ensino médio e já ingressar na faculdade, e eu queria a universidade pública. Então, eu estava no Imaculada, lá no 2º ano, eu havia tomado ali uma decisão de fazer odontologia, né? Através, sim, uma amostra de profissão que aconteceu. E aí acabou me inspirando. A área da saúde eu já tinha certeza que era uma área que eu gostaria de fazer. E a odontologia era uma opção muito forte na minha vida, até porque eu acredito que é o seguinte, igual nós comentamos, o balé sempre esteve presente na minha vida, né? Só que o balé nunca foi uma opção de profissão. Sim. Nunca foi uma opção para poder ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Sempre foi uma opção que eu gostava, enfim. Só que a minha professora de balé ela é dentista. Então, assim, acredito que ela possa ter me inspirado também, né? Até porque eu não tinha um contato com dentistas ali na minha adolescência, não tenho na família nenhum dentista, meus pais não têm uma profissão, formação, vamos dizer assim. Então, assim, foi realmente, por isso que eu falo que realmente foi uma decisão, foi uma escolha. Então, ali no 2º ano do ensino médio, eu estava no Imaculada, havia uma mostra de profissões e um profissional, ele foi lá falar, ele já tinha sido aluno do Colégio Imaculada, e a sua formação também havia sido na Federal. Então, aquilo ali me deixou, assim, encantada, né? Deixou encantada porque eu gostei muito das oportunidades pelas quais ele estava falando que a universidade pública poderia me dar oportunidades de conhecimento, experiências diferentes, né?
E, claro, agregar alguma questão assim, como a odontologia é um curso mais caro, né? Poderia melhorar nesse lado, Sim. com relação à mensalidade. Querendo ou não, quando você está na universidade pública, por mais que tenha a lista de material, ela é uma lista reduzida. E hoje também você tem a oportunidade até de, igual os instrumentais que você é obrigado a ter, de ter um empréstimo, vamos dizer assim, dentro da universidade. Hoje a UFJF também ela apresenta isso. Na minha formação não teve isso, mas hoje eu sei que já tem um programa dentro da universidade que empresta material. Né? É alugado, mas você tem a oportunidade de poder fazer o curso e, às vezes, gastar o mínimo possível ali, você entendeu? Porque não adianta também você... A gente coloca aí uma realidade social. Eu tive condições, meus pais têm condição para poder pagar até mesmo uma particular de odontologia. Mas eu queria fazer na federal para diminuir um pouco para eles, por que não? E dentro disso também, as oportunidades são diferentes. Os professores são diferentes, porque eles são professores muitas vezes que são de fora de Minas Gerais, então eles trazem para nós um conhecimento diferente, né? Agrega uma experiência diferente, e aí você tem oportunidades diferentes da universidade particular, que não é ruim também, mas que são professores que já são de Valadares, vamos colocar assim, já são da região a maior parte das vezes. Enfim, então, a universidade pública, ela... Não adianta, a gente estava conversando o seguinte, não adianta você, vamos supor assim, eu estudo, sou estudiosa, sou de uma cidade pequena, só que minha família não tem uma condição social tão legal. Aí você passa aqui em Valadares, você se muda, tem que pagar aluguel, ok. Às vezes aquilo ali é acessível para sua família. Mas aí entra a lista de material. E aí? Você entrou na universidade, você conseguiu passar pelas etapas do vestibular, você conseguiu se mudar de cidade, né? Mas e aí a questão do curso, você vai conseguir manter? Tem essa questão. Então, assim, não adianta você oferecer numa universidade pública um curso que você também não dá as condições para aquele aluno ficar naquele curso. Porque se você for olhar os alunos que passam na odontologia federal, mesmo que seja numa federal, a maior parte, a renda deles é um pouco mais alta, entendeu? É um pouco mais alta, porque senão acaba não conseguindo se manter realmente, você entendeu? Então, é diferente, talvez, um curso, vamos colocar, de administração, que você tem um custo muito baixo com relação a material. Às vezes um caderno e uma caneta já é o suficiente, perfeito? Então, assim, tem essa realidade que eu acho muito bacana da Universidade Federal, que a gente precisa entender, né? Que mesmo tendo essa questão de universidade pública, a pessoa tem as cotas, tem um acesso ali, mas e aí para se manter lá dentro, né? Então, assim, a universidade, ela me trouxe muitas coisas bacanas e um desafio foi esse, de essa espera para poder entrar ali. Eu tracei esse caminho no segundo ano do ensino médio, decidi por odontologia e a partir disso eu falei também o seguinte, eu quero fazer uma federal, não quero particular. Então eu mudei de escola para poder focar mais nos estudos, focar mesmo, é igual eu falo. As minhas amizades eu deixei um pouco de lado e fui focar no vestibular. Então, o terceiro ano do ensino médio, eu me dediquei muito, fiz cursinho, mas dentro do terceiro ano, para poder eu sair do ensino médio e já ingressar na faculdade, assim aconteceu. Sim. Assim aconteceu. Então, esse foi um primeiro momento desafiador que eu tive que dedicar. Inclusive, eu parei com balé nessa época, porque não dava tempo. Eu tinha realmente que me dedicar. Eu me dediquei exclusivamente ali ao vestibular, para poder realmente adiantar, vamos dizer assim, o tempo, acelerar um pouquinho. Enfim. Então, ali foi um primeiro momento desafiador. Um segundo momento foi quando meus pais tomaram a decisão, porque foram eles que, vamos dizer assim, me deram a clínica, fizeram ali todo o suporte, né? Tomaram a decisão de fazer a clínica, porque essa decisão partiu deles. Sim. A clínica ela foi aberta, eu ainda estava estudando, né? Então, por um
um bom tempo eu fiquei apenas na parte administrativa da clínica e estudando ao mesmo tempo, Sim. na federal. E isso foi logo após a pandemia. Então, na pandemia, eu estava devagarzinho ali com meus pais, nós estávamos construindo a clínica. Devagarzinho, então eu estava buscando conhecimento, com tempo, né? Porque as aulas haviam parado e tudo mais. Então, assim que voltamos às aulas presenciais, também eu abri a clínica, né? Então, isso entrou uma nova fase da minha vida, que eu tinha que estudar integral, ir de um lado para outro da cidade e, ao mesmo tempo, tinha que trabalhar. Então, assim, isso foi muito desafiador. Aconteceram muitas coisas, eu falo, a questão da falta de conhecimento gera o medo, mas a gente vai buscando. Acho que é legal o seguinte, mesmo que a gente não se sente preparado, começar com aquilo que a gente tem. E deu certo. Por mais que eu não estava... Na verdade, eu não estava praticamente nada preparada para abrir a clínica, mas eu tinha, assim, a ajuda de profissionais experientes que estavam lá atuando, que ajudou bastante isso daí. Mas a parte administrativa, a parte ali estrutural, vamos colocar a vigilância sanitária, a prefeitura, tudo ficou por minha conta. E ninguém havia me ensinado nada sobre isso. Eu tive que buscar sozinha, vamos dizer assim. E deu certo, né? Com aquele conhecimento mais limitado, a ajuda de alguma outra pessoa, algum outro profissional que poderia tirar alguma dúvida ou outra ali. Você vai buscando aquele conhecimento, vai colocando o quebra-cabeça ali no lugar, vamos dizer assim, e isso vai fazendo ser possível. Você realizar, você abrir a clínica dentro das dificuldades, dentro da sua limitação de conhecimento, deu certo. Eu falo assim que hoje eu dei um passo muito grande depois que eu formei, porque eu já tinha a clínica ali andando, já estava tudo no seu lugar, no seu eixo, para ela funcionar. E eu já tinha um conhecimento no lado do empreendedorismo, no lado, vamos dizer assim, das vendas em odontologia também, gestão de pessoas, funcionário, vamos dizer, relação com outros profissionais, o mercado de trabalho, como é que ele funciona de fato. Eu saí um pouco mais à frente, às vezes, dos meus colegas que não tiveram a experiência de trabalhar e estudar ali nos últimos anos da formação. Então, foi muito desafiador essa época, porque eu ficava muito cansada. E fora a questão das incógnitas, que a gente tinha que resolver algum problema ali, que falava assim, poxa, não sei resolver, não sei nem por onde começar a resolver isso aqui. Mas a gente ia lá, buscava as respostas e resolvia, né? Igual a questão que o pessoal sempre fala, abrir clínica é difícil, realmente tem a questão da vigilância sanitária, né? Muitas vezes pode ser também um outro processo desafiador, você colocar tudo em ordem, questão de prefeitura, nem sempre é tudo tão rápido, né? Os processos. Então, quando você também não sabe nem como começar, não sei nem como que eu começo aqui, mas comece. Quando você começa, você já vai clareando, você vai buscando as respostas. Foi assim que eu fiz. E graças a Deus, hoje, a clínica ainda está aberta. Nós vamos fazer os 4 anos esse ano. E, assim, é uma coisa que me foi colocada ali, não, talvez antes do tempo, que seja o normal para as pessoas, mas que hoje eu tenho aí os frutos positivos disso tudo. Dentro da minha carreira, isso me trouxe um avanço muito grande, né? De assim, quando eu saí da faculdade eu já estava empregada, eu já saí da faculdade eu já tinha a clínica, né? Vamos colocar assim. Eu já saí da faculdade eu já tinha um nome profissional. Mesmo que eu ainda não era cirurgião dentista, vamos colocar assim, né? Em relação à sua vida como dentista, e hoje em dia, até por você ser muito nova, talvez você vá corroborar com a minha seguinte tese. Existe uma odontologia muito diferente do que tinha 20, 30, 40 anos atrás. Seus pais, por exemplo, vivenciaram um período onde a odontologia era muito diferente em vários aspectos do que nós estamos vendo da odontologia em pleno 2025. E você, querendo ou não, acaba se inserindo no contexto profissional odontológico
justamente no período onde tem existido essa mudança de paradigma mesmo da odontologia em relação ao trabalho de vocês profissionais e até mesmo dos olhos das pessoas, dos clientes, dos pacientes, de como eles enxergam a odontologia atualmente. E quando a gente pensa na odontologia moderna, podemos colocar assim, me vem na cabeça, por exemplo, a odontologia estética, que é a parte de clareamento, tem também os procedimentos estéticos, harmonização facial, enfim. Qual que é a sua visão sobre a odontologia atual? O momento vivido por essa área tão importante da saúde para a vida de milhares de pessoas. A odontologia atual, ela está realmente muito agregada à parte estética, né? Mas também muita saúde. As pessoas, cada vez mais, elas têm se preocupado com a saúde. Até mesmo depois da pandemia, foi onde surgiram os maiores casos aí de bruxismo, de apertamento. Então, assim, não é porque não existia antes. É porque as pessoas começaram a visualizar, olha, eu tenho alguma coisa aqui. Sim. Então, assim, a odontologia hoje, ela é maravilhosa, vamos colocar assim. Ela vai ficar mais maravilhosa ainda do que a gente colocar em comparação ao passado. Porque cada vez mais os dentistas estão mais preparados, principalmente aí no Brasil, que a gente tem concentrado a maior parte dos dentistas do mundo e também os dentistas mais qualificados do mundo estão no Brasil. Então, assim, a odontologia, em comparação ao passado, com certeza ela está muito melhor. E a questão também da tecnologia. A odontologia hoje ela é muito digital. Ela já é digital. Ela não vai se tornar digital, ela já é digital. Exato. Ela já é digital. É claro que nem todos os dentistas trabalham com o meio digital, somente com o meio digital, mas com certeza todos os dentistas têm uma aparelhagem lá que é um pouco mais avançada, que precisa, facilita o trabalho, ajuda, traz mais conforto ao paciente, traz o encantamento também do paciente, claro. Então, assim, o futuro da odontologia, ele tende a avançar cada vez mais, como eu falo, avançar no conhecimento, avançar na tecnologia. E tudo isso quem ganha é o paciente, não só o paciente profissional também, porque você ficar ali sentado no mocho por muitos, muitos anos, isso ali vai trazendo consequências físicas para o profissional. Então, quando você agrega tecnologia, alguma coisa que vai te ajudar, um conhecimento, eu falo também uma inteligência emocional dentro da sua profissão, isso vai te ajudar a passar por esses anos de uma forma mais tranquila, com menos consequências, talvez físicas, menos consequências emocionais, porque se você igual está na área da empreendedorismo, você trabalha com pessoas, tem um desgaste emocional. As pessoas, elas demandam, às vezes, tem paciente que suga mais a sua energia, tem outros pacientes que são mais tranquilos, e tá tudo bem, todo mundo vai passar por isso, todo mundo que trabalha com pessoas vai entender, né, o que eu tô falando, e principalmente se você atua numa área, por exemplo, de cirurgia ou estética, né, que tem pessoas que querem fazer um procedimento estético na área da harmonização ou até mesmo na área da estética dental, querendo suprir, às vezes, alguma outra demanda emocional, né? Às vezes a queixa daquele paciente é porque ela quer aumentar a autoestima e, ok, bacana, mas às vezes o ponto maior, às vezes, a ser trabalhado seria uma questão até mental, né? Uma questão mais psicológica e não um trabalho ali por fora, físico. Porque às vezes você faz ali um trabalho excelente, um trabalho muito bacana, às vezes da estética, e a pessoa ainda fica insatisfeita. Por quê que isso acontece? Onde é que está o problema? Às vezes o problema não está, igual eu falo, na parte externa, talvez está na parte interna. Então, isso, para ser trabalhado, poxa, aí já passou da área que eu posso te ajudar, parte odontológica, eu teria que te encaminhar, vamos sair para um outro profissional. E aí, como é que é essa aceitação? E o profissional nem sempre consegue reconhecer isso antes de fazer um procedimento, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito importante uma anamnese detalhada, uma conversa inicial, assim, parar, conversar com o paciente, entender, conseguir fazer uma leitura bacana dele ali. Eu acredito que independente da sua experiência com odontologia, seus anos ali de estudo, seus anos de profissão, se você, como profissional, consegue fazer uma leitura bacana do seu paciente ali,
entender ele, as queixas, o que ele precisa, as suas dificuldades, limitações, tanto com relação à parte sistêmica, parte financeira, parte emocional. Eu acredito que essa sim é a odontologia atual, em que o profissional ele consegue enxergar isso, que vai além da odontologia, uma odontologia que você consegue minimizar o desconforto, né? Porque antes, como que o dentista era visto, né? Uma coisa terrorizante, né? Isso, muitas vezes. Que era aquela sensação de dor. Porque o dentista prático, muitas vezes, ele tirava um dente ali com a pessoa sem anestesia, porque não tinha, ou usava por meio do álcool para poder diminuir um pouco o desconforto, mas, claro, isso é desconfortável. Qualquer coisa que se for mexer na boca, por exemplo, é muito sensível mesmo. Então, assim, a odontologia atual, ela traz isso. Ela traz um acolhimento, até porque a gente está mais preocupado com a saúde mental, igual nós havíamos conversado aí no início. A saúde mental, ela está totalmente relacionada ao bem-estar, né, da pessoa também no consultório odontológico. Então, é estressante, muitas vezes, o tratamento, nem sempre é tranquilo. Então, quando a gente fala em fazer uma odontologia humanizada, fazer uma odontologia que tem um acolhimento, né? Hoje todo mundo traz isso, tenta trazer, os profissionais tentam trazer, eu vejo isso, não só lá na minha clínica, mas em outros profissionais também, eles tentam trazer um acolhimento bacana, que o paciente se sinta mais confortável, tirar esse medo do dentista, igual tirar o medo do jaleco branco, não é isso? Então, só que a odontologia humanizada, a odontologia de acolhimento, não é uma odontologia sem dor, não é uma odontologia que o procedimento vai ser assim, não vai ter desconforto, vamos colocar dessa forma. Não, é uma odontologia que, olha, vai ter desconforto, você vai sentir, você vai ter que vir aqui várias vezes para a gente poder resolver talvez o seu caso, você vai enjoar da minha cara, vamos colocar assim, mas no final você vai se sentir acolhido, você vai se sentir escutado, vamos colocar assim, você vai colocar como teve uma experiência legal aqui, porque eu consegui te enxergar como um todo e não só como uma boca, né? Não só como mais um paciente ali, ou não é só mais uma restauração, não é só mais uma extração, não. Eu estou atendendo você e você tem suas particularidades, eu preciso entender isso, até o momento que você tiver, vamos colocar assim, uma alta ali daquele tratamento. Então, vamos colocar aí como um exemplo, vamos fazer uma cirurgia simples de extração, mas aquela pessoa ela tem uma ansiedade, né, já tem algum histórico ali de ter uma ansiedade, crise de ansiedade, tomar alguma medicação ali. Então, às vezes o paciente ele oculta isso da gente. Então, na hora que você está no ato cirúrgico, que você considerou simples, aquilo ali se torna complexo porque no meio da cirurgia aquele paciente teve uma crise de ansiedade. Então, a cirurgia que era para ser de 30 minutos, ela passou a ser 1h30. Porque você teve que aguardar aquele paciente se acalmar. Sim. Vamos colocar assim. Se acalmar e você finalizar aquela cirurgia, vamos colocar assim. Então, se você consegue triar aquilo ali antes, você consegue dar um ansiolítico, um acalmante para aquele paciente, e ele, por meio ali de uma sedação, ele vai sim ficar um pouco mais sonolento, você vai fazer uma cirurgia. No final, ele vai perguntar como que eu cheguei aqui. E foi ótimo, doutora. A experiência, eu não senti nada, mas é um meio para ajudar aquele paciente e para ajuda o profissional também, que ele vai fazer aquele procedimento de uma forma mais rápida, mais tranquila, porque o paciente também é estressado, vamos colocar ansioso, ele passa isso também para o profissional, e o profissional passa a ficar ali ansioso, estressado no momento, vamos colocar ali do procedimento. Então, a odontologia atual, eu vejo isso, ela traz esse acolhimento, traz essa humanização do atendimento que antes não tinha, né? E a tecnologia, ela agrega muito nesse sentido, porque vem para nos ajudar, vem para poder facilitar o atendimento e também agilizar, porque muitas vezes um atendimento, por exemplo, com prótese, ele pode demandar algumas semanas de trabalho até que você consiga entregar o trabalho definitivo. E a odontologia digital, ela consegue, às vezes, te entregar no mesmo dia. Qual é o seu propósito dentro da odontologia? Meu propósito dentro da odontologia é ajudar as pessoas. Assim como é bem clichê a frase mesmo, mas é ajudar, porque se eu não puder contribuir para o meu paciente de uma forma positiva,
Se eu não puder contribuir para ele ali, de uma forma que eu realmente estiver ajudando, se ele não enxergar isso, pronto, eu não tenho o que eu fazer. Eu preciso, sim, ajudar aquele paciente. Eu quero contribuir de uma forma mais positiva, fazer com que ele enxergue também, né, que aquilo ali de fato está fazendo bem para ele. Então, o meu propósito dentro da odontologia é se entregar cada vez mais um atendimento legal, me aperfeiçoar cada vez mais na minha área, buscar conhecimento sempre, vamos dizer assim, melhorar a parte estrutural, claro, de clínica, avançar dentro da profissão, evoluir, né, dentro da profissão, dentro da carreira. Com certeza isso aí também seria um propósito dentro da odontologia. O que a odontologia representa para a sua história de vida? A odontologia, ela tem um marco muito grande na minha história, na minha família, como havíamos comentado. Por ser a primeira profissional dentro da família, já é de um carisma, uma coisa assim, uma gratidão muito grande, isso daí de ter tido essa oportunidade, porque poderia ser muito diferente, né? Poderia ser muito diferente, eu poderia talvez não ter nem feito um curso superior, né? Então, assim, já é uma enorme gratidão ter essa oportunidade de poder fazer ali uma faculdade, poder ter hoje a minha profissão, ter também a minha clínica. Então, assim, a odontologia, ela mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, porque eu também tenho a oportunidade de estar cuidando deles, né? Dentro do meu consultório, eu posso cuidar deles, eu posso cuidar de amigos deles, vamos colocar assim, conhecidos, as famosas indicações, né, isso? Então, isso é muito gratificante, essa confiança inicial, que quando você está começando, quem começa ali com você são seus amigos, são pessoas que eles indicaram, né? Alguém que já te conhece de alguma outra trajetória, fala, não, olha, a Kate, ela é dedicada, ela vai fazer direitinho, vai buscar fazer o melhor dentro das limitações, né? Então, assim, isso é muito gratificante. Dentro da odontologia, existe uma especificidade muito interessante em relação a outras áreas profissionais, que é a possibilidade de vocês, dentistas, conviver e ouvir vários relatos de outras histórias. Histórias são vidas, e várias vidas já passaram na sua clínica, por exemplo, e tiveram as suas vidas modificadas, salvas ou transformadas. Por quê? O dentista também tem a capacidade de realçar autoestimas. Dentro de toda a sua trajetória como dentista e empresária nesse segmento, qual que é o grande relato que você carregará para sempre consigo em relação a uma vida que foi transformada ou uma autoestima que foi realçada por conta do seu trabalho? Com certeza eu ainda tenho muito a vivenciar dentro da minha clínica, dentro do meu trabalho, de experiências, né, dessa maneira. Mas eu tenho, sim, um relato muito bacana, que é um paciente que ela já tinha, assim, um histórico de um pouco mais de sofrimento familiar, e ela buscou meu trabalho para poder restaurar 2 dentes da frente que estavam quebrados, os dois incisivos centrais superiores estavam quebrados. E era um quebrado que ele deixava o sorriso dela invertido, é um sorriso mais para baixo, né? Então, na hora que ela sorria, o sorriso dela, em vez de estar para cima, estava para baixo, que é a curvatura ali. Então, nós fizemos ali um pequeno reparo desses incisivos centrais, que, inclusive, assim, ela já veio na minha clínica para manutenção, tá tudo certinho, ela cuida muito bem. E nesse dia que nós fizemos esse reparo, acredito eu, né, que havia muitos anos que ela desejava fazer aquele reparo. Ela chorou dentro da minha clínica e, assim, agradeceu muito pelo trabalho, aquele pouquinho que eu fiz, que foi realmente um serviço clínico, um serviço simples de reparo com relação ao dentinho dela. Mudou a vida dela, mudou ali a vida dela. E
se ela não tivesse, né, expressado isso talvez ali naquele momento, eu teria achado que seria um trabalho como qualquer outro. Mas como ela se mostrou muito emocionada, ela relatou que aquilo ali era uma coisa que ela desejava muito, já havia muitos anos, que a autoestima dela estava abalada por questões, igual eu falo, familiares, estava abalada. Então, aquilo ali, ela estava vendo como uma coisa que iria ajudá-la a mudar de vida, a mudar a percepção dela também, claro. Então, assim, ali foi um momento que eu fiquei assim... Foi logo no meu início, assim, que eu me formei, eu fiz esse trabalho. E eu pude perceber ali naquele momento que, assim, mesmo com pouco tempo, né, ali na profissão, ali eu já tinha transformado uma vida de uma forma significativa. E depois de um tempo ela voltou, igual estou te relatando, ela voltou para a gente verificar se o trabalho ainda estava ok. E ele estava ok, ela estava cuidando, ela tinha um maior cuidado com aquele trabalho. Então, assim, nós precisamos só fazer, eu falo, um polimento, uma limpeza, não precisou mexer em mais nada. Isso é muito gratificante, porque a paciente, ela se mostrou comprometida e muito grata com aquele trabalho, que foi um trabalho simples mesmo. Qual que é o grande sonho que você tem dentro da odontologia que você almeja realizar? Um sonho, olha, um sonho que eu tenho é realmente cada vez mais me tornar uma profissional diferenciada, vamos colocar assim, que os pacientes eles valorizem, né, nosso trabalho, é claro, cada vez mais, mas que a gente consiga também entregar o melhor do melhor, né? Ser realmente aquele profissional que, olha, essa pessoa faz diferente. Ela buscou se aperfeiçoar dentro daquela área, buscou um conhecimento ali específico, vamos supor assim, vamos colocar na área de cirurgia, vamos colocar assim. Ela realmente faz muito bem essa área, por quê? Porque porque a odontologia, na verdade, ela é repetição. Sim. Então, cada vez mais que você vai fazendo um procedimento, repete, você vai ficando cada vez melhor naquilo ali. Não tem como, não tem erro. Então, é um treinamento. Então, é um sonho meu ganhar mais experiência dentro da área que eu quero atuar, de especialidade. Um outro sonho vamos dizer assim, ampliar minha clínica. Quem sabe, né? Partir para um novo local, aumentar realmente a questão estrutural. Não sei, mas seria uma ideia ampliar o que a gente tem hoje, né? Evoluir, vamos colocar assim. Mas de tudo, independente se da questão estrutural, não é muito o que me preocupa. O que me preocupa mais é entregar ao paciente uma odontologia de qualidade. Então, isso vem de um sonho que eu tenho é de me capacitar cada vez mais para poder entregar isso. Qual que é o sonho que você já realizou sendo dentista? Um sonho que eu já realizei sendo dentista vamos dizer assim, que eu acredito que seja poder estar atendendo dentro do meu cantinho, né? Que, no caso, meus pais puderam me dar essa oportunidade, né? Isso com certeza. Isso quando quando nós montamos a clínica, ainda não era uma coisa que eu almejava, né? Porque eu ainda tinha dúvida se eu vou fazer o quê? Vou fazer um concurso, vou ter clínica, vou pegar uma experiência, né? Ali nos primeiros anos. Mas acabou que eles traçaram esse destino por questão de oportunidade. E graças a Deus deu muito certo. Então, assim, um sonho já realizado, com certeza, é poder estar atendendo os meus pacientes no meu tempo, com um material que eu acredito que é um material que me ajuda o paciente, um material de qualidade, com equipamento de qualidade, num lugar que eu sei que é seguro, que está com a biossegurança bacana, vamos colocar assim, e do meu jeito, entregando ali um pouco da minha personalidade a cada atendimento, ou seja, vamos colocar assim, no final, através de um mimo, de um abraço, de um acolhimento, uma escuta também. Então, assim, isso ali, para mim, é um sonho já realizado, porque é isso que eu pensava quando eu entrei na odontologia. Eu pensava, não, a gente tem que ajudar as pessoas, eu tenho que contribuir com o que eu faço, com o meu conhecimento, com o material que eu tenho aqui. Preciso contribuir de alguma forma para poder melhorar a vida dessa pessoa. Você, além de dentista, também é uma empresária na área odontológica. Dona de um estabelecimento voltado para o atendimento odontológico. Ou seja, você também é líder.
ouvi aqui muito da Caitlin dentista. Como é a Caitlin empresária, líder? Então, essa parte da liderança, essa parte do empresária, da empreendedora, ela está em construção ainda, né? É uma parte que a gente está ainda desenvolvendo. Mas com certeza, eu falo assim, a Kate tem um feeling. Não, né? Não tem negócio de feeling. Com certeza eu aprendi muito essa parte do empreendedorismo com meu pai, que é um vendedor muito bacana. Essa parte de trabalhar com as pessoas, a gestão das pessoas, que o empreendedorismo tem tudo a ver com isso, gestão financeira também, acredito muito com ele, de uma forma assim, de experiência, de ver como é que ele fazia dentro da área dele e pegar isso dali, aquela honestidade, aquele controle, aquele equilíbrio financeiro, aquela questão assim, vou arriscar ou não vou arriscar, né? Igual, por exemplo, a odontologia, se você for pensar, você sempre vai estar precisando de um novo equipamento, precisando de um novo instrumental, porque lançou, que vai facilitar a sua vida e você quer tudo, o dentista ele quer tudo para poder facilitar o seu trabalho. Então, isso aí, será que você pode comprar tudo no início? Não, vamos começar de pouco em pouco. Depois, se você quiser aumentar suas tecnologias, vamos verificar como é que vai ficar isso aí financeiramente. Não fazer, eu falo, compromissos absurdos, talvez, ali, né, na parte financeira. Eu quero alugar no melhor ponto da cidade, vamos colocar assim. Será que ali, de fato, é onde vai te trazer o melhor retorno financeiro? Né? Será que talvez ali, igual onde eu estou localizado, que é dentro do meu bairro, que são pessoas que eu já conheço, será que ali, para mim que estou começando, será que ali não seria seria mais interessante, né? Eu teria uma maior confiança daquelas pessoas ali que já me conhecem, teria ali, eu falo, a captação de paciente seria mais interessante ali do que talvez se eu estivesse no centro, num prédio, seria muito mais dificultoso ali, que eu teria que trabalhar um pouco mais com marketing, enfim. Então, essa parte do empreendedorismo, ela é muito bacana, está sendo muito desenvolvida ainda em mim, mas é o seguinte, hoje eu tenho que pensar muito antes de agir, pensar muito. Gosto muito de pensar, estudar. Tem um desafio aqui, vamos estudar, vamos pegar, vamos pensar sobre isso daqui. E aí, a partir disso, tomar decisões, certo? E sempre com, eu falo, uma zona de segurança e, ao mesmo tempo, se arriscando. Porque todo empreendedor, se ele não se arriscar, ele não evolui, né? Você, por pertencer a uma área profissional voltada para o campo da saúde e por ser uma empresária que atua na área da sua formação profissional, você precisa ali carregar consigo pilares e princípios das duas áreas, né? Pilares e princípios para ser uma boa dentista e pilares e princípios para poder ser uma boa empreendedora. Quais são esses pilares que fazem com que você possa obter, como já vem obtendo, sucesso tanto na área empreendedora da odontologia na sua vida e também, claro, como dentista? Os pilares honestidade, você tem que ser sincero ali com o seu cliente, seu paciente. Limites também, porque se você não colocar limites, por exemplo, financeiros, o paciente ele pode solicitar, eu quero um desconto de 20%, 30%, vamos colocar assim, e às vezes você, dentro da sua tabela de preços ali, se você não souber o que você está fazendo, você vai perder todo o seu lucro, né? Então, limites é bem interessante. Carinho, amor, tudo você tem que colocar. E justiça, eu acredito também. Você tem que saber ser justo, tanto com você quanto com o seu paciente. Você tem que saber cobrar justo de uma forma seguinte. O que eu consigo entregar para ele dentro da minha alimentação estrutural, da minha alimentação de conhecimento, com relação ao tratamento? O que é o preço justo para me pagar hoje? Então, você tem que parar a pensar se aquilo você acha justo. E o paciente também, ele tem que reconhecer aquilo. Então, acredito que a justiça também, ela vai entrar muito bem ali, até porque na hora que der um problema, aquele paciente vai te cobrar, Exato. De alguma forma. Uma outra coisa bacana é deixar tudo muito bem explicado antes. E a profissão exige isso, mas nem todo mundo faz. Documentado, né?
tem os termos, tem os contratos. É chato de fazer, né? Tá ligado aí já a parte de gestão mesmo, de empreendedorismo. É chato de fazer, mas se você consegue ter um controle com isso, consegue aplicar ali no seu trabalho, você deixa tudo muito claro. Na hora de ter um problema, você pode recorrer àquilo, tá escrito, tá assinado. Então, olha, então isso aqui foi falado. De alguma forma, aquele paciente ele teve a oportunidade de ler sobre os riscos, que muitas das vezes, se você está fazendo um tratamento, você tem que avisar sobre os benefícios e também os riscos. E quando você está ali dentro da sua rotina, às vezes não dá tempo de falar, assim, de olho no olho com o paciente sobre tudo. Mas se você tem um documento ali já preparado antes e ele tem a oportunidade de ler antes do procedimento, está avisado. Tudo que foi falado antes é uma explicação. Tudo que foi falado depois vira uma desculpa, né? Quando se tem um problema. Então, mas você não me avisou que ia acontecer isso. Então, você volta ali naquele documento, o paciente teve a oportunidade de ler. Olha, foi falado, tá aqui, né? Você teve a oportunidade de ler. É um risco que poderia acontecer e agora nós vamos solucionar. Pronto. O paciente não vai queixar mais. Você vai conseguir resolver com mais tranquilidade. Porque cada um tem o seu jeito de lidar, né? O paciente, ele tem um jeito de lidar com tanto as coisas que acontecem de forma positiva, quanto as coisas que talvez não aconteceram como deveriam, né? Então, se você sabe conversar, lidar com as pessoas nesse sentido, bacana. Você vai conseguir resolver ali os poucos problemas que talvez você possa ter de uma forma mais tranquila. Então, esses pilares são bem bacanas, eu aplico na minha clínica e tem feito dar certo e eu pretendo continuar com eles. A nossa vida se parece com um livro. E todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro, independentemente da história que ali é contada, tem as páginas, obviamente, tem a numeração das páginas, tem a introdução, tem a conclusão, tem as ilustrações. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem. E que você vai me responder agora. Já falei conclusão. Todo livro tem. Começa com a letra C? C. Conflitos. Capítulos. Todo livro tem capítulos. Exato. E pelo fato da nossa vida ser muito semelhante aos livros, nós também, enquanto ser humano, temos inúmeros capítulos. E assim como as páginas, capítulos positivos e capítulos negativos. Só que, diferentemente dos livros, na nossa vida, enquanto cidadão, Deus é tão maravilhoso que ele nos permite termos nos livros das nossas vidas, os capítulos em vários formatos diferentes. Por quê? Nos livros, os capítulos são apenas em formato de quê? Folhas. Mas enquanto seres humanos, temos a oportunidade de termos nas nossas páginas, nos livros das nossas vidas, capítulos de diferentes formas. Pode ser um dia, pode ser um ano muito específico, pode ser um conselho, pode ser uma conversa, pode ser uma bronca. E pode ser também através de pessoas únicas, marcantes e edificantes na história da nossa vida. E existem pessoas que são tão únicas que talvez essas pessoas seriam, o nome dessas pessoas seriam o título ou o nome do livro da nossa vida. Feito essa extensa introdução, no livro da vida da doutora Caitlin Iris, como você classificaria e o que você falaria sobre 2 capítulos muito importantes da sua vida, que atendem pelos nomes de Dona Vandinha e Pedro Filho? Eles são assim, é a minha família, né? No caso, como eu sou filha única, não tem nem o que falar. Eles por si só, são as únicas pessoas no mundo que, de fato, se importam comigo de uma maneira, assim, real, né? Nossos pais, na verdade, eles costumam ser assim, né? Costumam ser assim, não é uma particularidade só minha. Mas pelo fato de ser filha única, sempre teve muita proteção, Sim. Sempre teve muito cuidado.
muita responsabilidade também da parte deles com relação à minha criação. Sempre foram pais muito responsáveis, assim, olha, não vamos fazer tal coisa porque isso pode afetar vamos dizer, a nossa filha, vamos dizer assim. Um exemplo muito bacana dentro de casa, eles são pessoas, assim, exemplares, não só dentro da minha casa, mas também fora. As pessoas reconhecem isso. Então, assim, não tem nem muito o que dizer, porque eles são... É tudo. Se a gente for colocar, não sobra mais nada, né? Porque, afinal, eu não tive irmãos, né? Não tive irmãos, então... eles foram meus pais, amigos, foram com quem eu briguei, com quem também, vamos dizer assim, também me alegrei muito, cuidaram de mim muito bem, até hoje, uma preocupação, assim, tremenda que eles têm, mas, assim, não tem muito o que eu falar, não, porque eles já sabem que são as pessoas mais importantes da minha vida e quem me conhece já vai falar, não tem como mensurar uma outra pessoa, porque minha mãe mesmo é minha maior propaganda, né? Além dela ter realmente os procedimentos que já entregam o meu trabalho, mas ela é uma propaganda viva. Onde ela tá falando do meu trabalho, ela tá falando pro pessoal ir lá. E as pessoas vão, você acredita, que assim? Legal. As pessoas vão e chegam lá na clínica e falam, eu vim aqui porque sua mãe me indicou. Aí falam, você conhece ela e tal? Sua mãe é muito legal, ela é muito carismática, gosta muito de conversar. Então, assim, ela é a maior propaganda. Já meu pai, ele é um pouco mais tímido, mas, assim, não deixa de ser também a minha propaganda, né? Ele é a pessoa que mais batalhou pra ter... Mais batalhou não, os dois batalharam juntos, é claro, mas eu falo assim, financeiramente, ele foi o que batalhou mesmo ali para poder me entregar as oportunidades que eu tive, tanto na questão da odontologia, quanto em outras áreas da minha vida, porque tudo, afinal, as oportunidades, elas acabam sendo moldadas pelo financeiro. Sim. Não tem jeito. Então, o fato deles terem trabalhado, lutado para ter o que eles têm hoje, que não foi fácil, eu acredito muito nisso, porque eles não têm formação, né? Formação acadêmica, mas meu pai, ele sabe vender. E quem sabe vender sabe tudo. Exatamente. Porque, afinal, apesar de eu ser dentista, eu também tenho que saber vender. Com certeza. Dentro lá do meu ramo, do empreendedorismo. Eu tenho que saber vender, eu tenho que saber lidar com as pessoas, eu tenho que saber, né, de financeiro. Então, o que eles puderam oferecer para mim até hoje, eu só tenho mesmo que ser grata e de alguma forma poder retribuir isso. Se eu tiver, eu acredito que eu não vou conseguir retribuir tudo que eles já fizeram por mim, mas o que eu puder retribuir, o mínimo que for, com certeza eu vou me esforçar, vou ficar muito grata também de poder retribuir isso de alguma forma. Hoje eu consigo retribuir de alguma forma ou de outra. Minha mãe, se pudesse, ela toda semana estava na clínica fazendo alguma coisa. Se ela pudesse, assim, se ela tivesse algum procedimento para fazer, ela estava lá na clínica toda semana só para poder. Eu acredito, assim, até para sentir o cuidado. Sim. Porque muitas vezes essa rotina é cansativa, entre ficar o dia inteiro ali na clínica e de noite eu ainda ter outras atividades que eu gosto de fazer. Você fica o dia inteiro fora de casa, vamos colocar assim. Então, é um tipo de assim, vou lá na clínica matar um pouco a saudade, você entendeu? Eu sinto um pouco disso. Então, meu pai já não, ele já é mais difícil de marcar um negocinho com ele lá. Já é mais difícil. Mas, assim, quando ele vai, ele quer assim, aqui você tem horário hoje, 5 horas. Aí, pai, não tem outro paciente já. Não, então deixa. Ele é desse jeito. Porque ele quer os treinos no tempo dele. Ou então no domingo, ele quer que eu atenda ele no domingo. Que é mais fácil para ele. Então, beleza, vamos lá, vamos atender ele no domingo, vamos fazer o que tiver que fazer. O importante é estar realizando aquilo ali para eles. Então, para mim, eu tenho que ter uma maior gratidão possível, porque agora que eu tô trilhando aí com minhas próprias pernas, a gente tem que começar a mostrar os resultados, né? A retribuir tudo isso aí. Eu acredito que
E ter gratidão por tudo que eles já fizeram por mim, que ainda fazem, que ainda vão fazer, que eu tenho certeza que eles não medem esforço para poder realizar tudo que for necessário. Como eu disse anteriormente, a nossa vida se parece com os livros, né, existentes na face da Terra. E como eu disse, todo livro tem páginas positivas e páginas negativas. Capítulos regados a muita felicidade e capítulos regados a momentos tristes e que fazem parte da vida de qualquer ser humano. No livro da sua vida, qual é o capítulo mais triste da história da Caitlyn Iris e o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? Eu acredito que assim, ao longo da minha vida, eu tive vários desafios, né? Então, um desafio que eu já comentei foi essa época aí da faculdade, quando eu estava ingressando na faculdade. Foi um momento que eu me senti realmente um pouco mais aflita, no sentido pessoal. Para mim, foi realmente um desafio. Teve a época da pandemia, né? Porque na época da pandemia eu estava construindo um consultório ali. Então, houve ali diversos conflitos entre vai dar certo, é o momento certo, não é o momento certo, vamos parar aqui, vamos continuar. Então, foi um tempo aí, além da pandemia já ter sido desafiador para todos nós, estar construindo um espaço que você todos os dias sentia medo se iria dar certo ou não, se era o momento certo ou não. Aquilo ali foi bem desafiador, tanto para mim quanto para os meus pais, né? Houve ali alguns conflitos e, por exemplo, também no ano passado foi também um pouco... Acabou mudando um pouco a perspectiva ali dentro do meu contexto familiar. A minha avó veio a falecer, uma avó que eu tinha muito carinho por ela, minha avó materna. Também, logo após, faleceu uma comadre minha, que ela tinha câncer. Então, assim, isso num período muito curto, acabou, assim, de uma forma me abalando bastante. E eu falo que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, aprender com essas pessoas dentro do tempo que elas estiveram vivas. Minha avó, eu tive a oportunidade de atender ela dentro da clínica. Ela não mora em Minas Gerais, ela morava, né, no Ceará. Então, tive a oportunidade de atender ela lá dentro da minha clínica, fazer novas próteses para ela ali. Foi muito gratificante. Eu tenho essas fotos, né, do antes e depois dela. E, assim, eu mostro aos meus pacientes, inclusive como uma paciente modelo, vamos dizer assim. E isso, para mim, quando eu olho para essa foto, por exemplo, dentro lá da clínica hoje, é muito, muito gratificante, porque pelo menos eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa dentro da minha profissão para ela, né, ali. Então, isso hoje ainda tem impactos na minha vida, dentro da minha família. Sinto muita falta dessas pessoas e com certeza elas sempre serão lembradas com muito carinho por mim e por todo o meu contexto familiar ali. Então, acaba sendo desafiador, né, perder pessoas. Sim. Agora é o jogo das palavras. Eu vou falar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Uhum. Odontologia. Saúde. Colégio Imaculada Conceição. Amizade. Amizade. Carinho. Deus. Tudo. Respeito. Honestidade. Carinho. Amor. Honestidade. Justiça. Vandinha. Essa ideia é difícil. Ela é muitas coisas. Minha mãe são muitas coisas. Mas, com certeza, ela é uma pessoa de Deus. Posso colocar assim. Pedro. Paz. Família. Amor. Empreendedorismo. Desafios. Sonhos. Desafios também. Caitlyn Iris. Disciplina. Defina a sua história de vida com uma palavra. Disciplina, eu diria isso. Defina a sua história de vida com uma frase. Eu acredito que se você tem disciplina, se você tem uma rotina legal, você consegue chegar aí a alcançar pelo menos um pouquinho próximo aí dos seus sonhos e se tornar uma pessoa de uma inteligência emocional um pouco melhor, um pouco mais bacana para você lidar com a vida e viver de uma forma
mais equilibrada, todos os desafios que você possa enfrentar ao longo da sua vida. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Deus. Tento ter Ele em todas as áreas da minha vida, em todos os momentos. Defina essa conversa com uma palavra. Experiência. Falei com você que seria. Que bom que você pôde corroborar agora falando algo que eu sempre busco fazer com que todas as pessoas que se fazem presentes aqui no Resenha Cast possam sentir e possam ter essa palavra dentro do coração pensando nessa conversa. Muito obrigado por ter aceitado. Foi uma honra do tamanho do mundo ter a inenarrável oportunidade de imortalizar o seu maravilhoso enredo de vida. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado mesmo, tamo junto e claro, quando quiser voltar, só me falar. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer também te conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu espero que através, né, dessa nossa conversa a gente possa até ajudar outras pessoas, Com certeza. se inspirar e igual eu falo, que é só um começo, ainda tem muita coisa para poder adquirir de conhecimento, de experiências e até poder compartilhar. Né? Com certeza, e eu acredito muito nisso. Obrigado mais uma vez, doutora Caitlin. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.